boa tarde a todos. É com muita alegria aqui que a gente vem apresentar para vocês ou conversar um pouco sobre uma chamada que foi lançada recentemente. Essa é uma chamada importante, uma chamada que a gente vem discutindo algo em torno de reitoria, direção do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, as unidades que compõem esse importante centro, o Parque Tecnológico, para que a gente possa tentar levar a inteligência para dentro da própria universidade. É um retorno do que a lei de informática promete também. Então, a gente está reinvestindo recurso, que é da lei de informática, em necessidades da própria universidade. Acabei esquecendo de me apresentar, eu sou Vinícius Moreira, secretário de Planejamento e Orçamento dessa universidade, tá? Essa chamada ela foi pensada por uma comissão, a comissão é composta pelo diretor e vice-diretor do SEI, tá? Então, professor Jorge, professor Cássio Marcelo, que foi quem presidiu toda essa comissão, esse trabalho. Nós tivemos ainda a presença da professora Francilene, professor Francisco Brasileiro Fubica, professor Andrei, professor Reinaldo, professor Luiz. Estou esquecendo alguém aí, Fubica e Andrei? Acho que não, né? Iana, do STI, né? Tivemos alguma interação também com a prefeitura universitária. Então, é um edital construído a muitas mãos, muitas mentes, pensado em dar um retorno para a universidade, um retorno efetivo para a universidade. E aí, nesse processo de pensar sobre como reinvestir isso dentro das necessidades da universidade, nós apontamos duas grandes necessidades, dois grandes desafios estratégicos a serem traçados. O primeiro é trabalhar com análise de dados, voltado para a gestão acadêmica, e aí essa constituiu uma primeira linha de ação, e uma segunda linha de ação foi relacionada à parte de monitoramento energético. Para vocês terem noção, a gente gasta algo em torno de 8 a 10 milhões por ano em custo relacionado a consumo de energia nos 7 campos que a gente tem na instituição. Então, é um volume significativo, e o que a gente puder levar de inteligência para esse processo chegará em bom momento. De um outro lado, a gente tem a parte de análise de dados relacionados à gestão acadêmica. O grande desafio que nós temos hoje é de implantação, em termos de gestão da universidade, é a implantação do SIGA. A expectativa é de que o SIGA comece a rodar a partir de 2024.2 integralmente, ou seja, em 2024.1 a gente já vai dar o start. E a lógica é que projetos dessa natureza eles acabem somando e facilitando a integração e a receptividade desse sistema. Então, vai chegar em bom momento também. Então, de um lado, a gente tem, no que tange a parte de análise de dados, o professor Francisco Brasileiro como liderança dessa linha, e de um outro lado, na parte de monitoramento energético, a gente tem o professor Andrei de Brito aí, que vai estar tocando a liderança nesse projeto, tá? Então, é a lógica do Smart Campus, é a lógica de universidade inteligente que a gente está tentando aprimorar e avançar. Para essa chamada, vão estar sendo oferecido algo em torno de 42 bolsas de iniciação tecnológica, uma modalidade que muito nos alegra em estar avançando nesse sentido, né? E a gente espera que tenha bons projetos se inscrevendo e que a gente consiga, de fato, trazer essa contribuição muito efetiva para dentro da Universidade Federal de Campina Grande. Nosso reitor, o professor Antônio Fernandes, ele agradece a todos os envolvidos nesse projeto, desde a fase de concepção e agora na fase de submissão de proposta, né? Ele é adepto a boas ideias para a nossa instituição e que a instituição ela esteja sempre com essa perspectiva de progresso, né? Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para o professor Andrei e professor Fubica, para que eles possam estar fazendo a apresentação, avançando com a apresentação desse importante edital que muito nos alegra nessa tarde. Obrigado. Obrigado. Andrei, Fubica. Obrigado, Vinícius. Eu combinei com o Andrei de começar. Só que eu estou mostrando a tela errada aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não é possível compartilhar. Ainda não. Ainda não.
Boa tarde. Eu entrei aqui agora, já fiz. Estamos começando, João. O professor Vinícius fez uma fala de abertura, né, explicando a motivação para a chamada, e agora o professor Francisco Brasileiro vai iniciar a apresentação de uma das linhas temáticas da chamada. Tá chegando na hora Certo. certa. Está bem, obrigado. Nada. Consegue ver minha tela? Ainda não. Andrei tem sua apresentação, não? De repente pode jogar para a apresentação e você conduzir a Compartilha fala. o link comigo, Fubica, Oi? Tá, compartilha o link comigo que eu mostro. eu vou te mandar aí no WhatsApp, tá? Perfeito. Lembrando que essa chamada já está aberta desde o início de março, né, e vai até o dia 15 de abril a submissão de projetos. Já está aparecendo mensagem aqui, dúvida. Pessoa de qualquer curso da UFCG pode submeter esse projeto. Sim, O pessoal vai respondendo, né? mandei para ti, André. Vocês podem ir colocando as dúvidas aí no chat também, tá, pessoal? Porque eu passo que os professores estiverem conduzindo a apresentação, eles já vão esclarecendo também. A gente vai compartilhar, professor Ribamar, o link aqui, tá? O professor Fubica já compartilhou o link aí do edital, da chamada. Estão surgindo outras dúvidas aqui em relação ao aluno concluinte também, Fubica. O aluno, tu recebeu, André? Andrei está sem áudio, viu? O único pré-requisito é que o aluno precisa ainda ser aluno de graduação até o final do ano, que é o período de... Porque a bolsa é para a bolsa de aluno de graduação. Isso para concorrer ao financiamento, né? Perfeito. A não ser que trabalhe como voluntário, né? Isso. Bom, obrigado, Andrei. Então, a ideia aqui desse primeiro... A gente vai tentar fazer o mais rápido possível a apresentação para ter tempo para discutir eventuais dúvidas. E o que eu fiz nesses slides iniciais foi simplesmente pegar as coisas mais importantes do edital, ou da chamada, melhor dizendo. Andrei, pode passar o próximo slide, por favor? Então, como Vinícius mencionou na abertura, o objetivo dessa chamada são 3 objetivos: estimular o emprego de técnicas de análise de dados e inteligência de negócio, para que a gente possa identificar problemas, fazer diagnósticos, identificar sintomas de coisas boas, de coisas ruins, deficiências e oportunidades relacionadas tanto com a gestão acadêmica dos cursos de graduação da UFCG, quanto com a questão da gestão de recursos, outros recursos na UFCG, em particular a parte de consumo de energia elétrica. Mas eu imagino que no futuro a gente pode imaginar esse mesmo tipo de iniciativa se estendendo para
particular, dada a origem dos recursos... Como? Deu um cortezinho em relação à sua fala. Agora já normalizou, me parece. Dada a origem do recurso, que é um recurso que vem do Fundo de Reserva dos Projetos da Lei de Informática, a gente precisa pensar em como transformar essas atividades de análise de dados em produtos que possam ser usados pela comunidade, não só para um estudo pontual, mas para um estudo contínuo das questões que forem tratadas nos subprojetos que serão submetidos em resposta à chamada. E, por fim, a gente tem um objetivo de ter ações multidisciplinares envolvendo pessoas dos mais diversos departamentos da instituição. Próximo, por favor. Bom, nessa chamada a gente tem duas áreas temáticas por conta do legado de dois projetos anteriores e que ainda estão em execução. O projeto Eureka, que é um projeto de dados abertos para os dados acadêmicos da instituição, que é coordenado por mim, e o projeto Smart Campus, que foi uma iniciativa de alguns professores do SEI, liderado pelo professor Andrei, para implantação de dispositivos de internet das coisas, para habilitar gerência inteligente de recursos no campus. Aí, em cada uma dessas áreas, a gente lista no edital um número de temas que a gente vai priorizar, mas outros temas podem ser submetidos, tanto na área de gestão acadêmica, quanto na área de gestão do consumo de energia. Próximo, por favor. Bom, os projetos são projetos de 10 páginas, num formato bem conhecido de projetos, com título, objetivos, a justificativa, a descrição dos materiais e métodos. Aí, materiais, basicamente, os dados que vão precisar ser usados para desenvolver o projeto, o cronograma de atividades, que é um cronograma de 6 meses, que é a duração do financiamento da Bolsa. Os resultados esperados e os recursos solicitados, que, na realidade, podem ser uma bolsa de iniciação, uma bolsa para aluno de graduação, ou 2 bolsas. O financiamento é de até 2 bolsas por projeto. Próximo, André. Bom, como eu falei anteriormente, então, para cada projeto serão financiadas até 2 cotas de bolsa, com duração de 6 meses, são bolsas do Parque Tecnológico, bolsa de longa duração de iniciação tecnológica, no valor de R$ 700 mensais. Inicialmente, a gente vai ofertar nessa chamada 28 bolsas para subprojetos na área de gestão acadêmica, e 14 na área de gestão de consumo de energia, e até 6 subprojetos poderão ser contemplados com mais 3 meses de bolsa, para que a gente possa transformar aquilo que foi desenvolvido durante o projeto em um produto com o auxílio das equipes que vão dar apoio no fornecimento dos dados. É o pessoal de TI que faz parte do projeto. A gente tem tanto uma equipe que trata das questões de acesso aos dados acadêmicos, como gente trabalhando na parte de acesso aos dados de consumo de energia. Então, esse time, junto com os bolsistas, eles vão transformar
aquele resultado inicial do projeto em algo que pode virar um produto a ser consumido por toda a comunidade. Próximo, por favor. Bom, esses são os critérios de avaliação. Então, a consistência da proposta, a experiência do coordenador, a coerência e adequação da proposta quanto aos objetivos da chamada e o potencial de aplicabilidade e contribuição do conhecimento ou da tecnologia a ser desenvolvida para aumento da eficiência ou da eficácia da gestão universitária. Então, esses dois últimos pontos são os que têm o maior peso, tá? Isso vai, como foi falado inicialmente, a comissão que preparou a chamada é que vai se responsabilizar pela avaliação das propostas recebidas. Próximo. Bom, esse é o cronograma. O edital foi lançado no dia 1º de mês, e o prazo para submissão é até o dia 15 de abril. A gente tem até um mês para divulgar esse resultado preliminar, depois tem prazos para recursos e prazo para divulgação final e prazos para envio da documentação dos bolsistas para ser implantado, para que as bolsas possam ser implantadas e, dessa forma, os projetos serem iniciados em 1º de junho, com vigência até o final de novembro. E aí a gente usaria dezembro, janeiro e fevereiro para aquela fase de produtização dos subprojetos escolhidos. Bom, esse é um resumo geral do edital. Eu passo agora a palavra para Andrei, para que ele possa falar um pouco de que tipo de dado está disponível na parte de gestão do consumo de energia, enquanto eu transfiro as coisas que eu ia mostrar para o outro computador. Obrigado, então, Fubica. Eu vou, então, parar o compartilhamento de sua tela e só preciso de um segundinho aqui. João, a gente vai só esperar a finalização da apresentação, tá? E já começar a esclarecer as dúvidas do seu primeiro inscrito. É só o tempo de o professor Andrei conseguir colocar o material dele aí e aí vai terminar a apresentação. Perfeito, Andrei, já está aparecendo para a gente. Pronto. Estava procurando um formato que eu conseguisse ver o chat e o compartilhamento ao mesmo tempo. Eu acho que aqui a tela deve estar no formato adequado, né? Eu posso tentar aumentar um pouco. Sim? Tá ótimo. Bom, pessoal, então, novamente, é um prazer ver o interesse de vocês, né, nessa chamada, porque a gente acha que tem uma oportunidade muito interessante de fazer bom uso de
informações que a gente já está coletando, né, e bom uso tanto porque essas informações podem ajudar a nossa universidade a ser mais eficiente no uso dos seus recursos, como as informações elas são realistas, né? Elas são informações de problemas concretos, o que pode ajudar vocês a ter uma experiência mais interessante nos projetos de vocês, seja de iniciação científica, seja de conclusão de curso, ou até mesmo um aprendizado fora do conteúdo das disciplinas, né? Tem alguns poucos comentários aqui, como o professor Fubica falou, o objetivo é ser uma apresentação rápida para dar uma ideia a vocês do que é que a gente vai disponibilizar no curto prazo para que os projetos sejam desenvolvidos. E, como o professor Vinícius já falou, o gasto de energia ele não é só digamos assim, um ponto de possível otimização, né? Ele representa um custo considerável, e não só na nossa universidade. Se você for olhar no portal de gastos do governo federal, você vai ver que todas as universidades têm um gasto de energia muito alto. E é equivalente a aproximadamente 10% do recurso de custeio dessas universidades. João, você está tendo algum problema com a visualização ou é alguma dúvida? Porque dúvida talvez seja melhor deixar para daqui a pouco. Não, então tá certo, era dúvida. Eu deixei levantado por questão de... Pronto, perfeito. Daqui a pouco a gente começa a endereçar as dúvidas. Então, e aí tem várias pesquisas, e essa figura que eu coloquei aí no slide é um exemplo delas, que mostra que, às vezes, para economizar energia, você simplesmente só precisa saber o que você está gastando com o quê. Então, na hora que você começa a coletar informação e circular essa informação, já é esperado que você tenha algum ganho econômico através do melhor uso de energia. Mas a gente sabe que é muito mais que isso. A gente sabe que você pode detectar problemas de instalações, problemas de equipamentos, e tem muitas outras oportunidades que levam esse percentual de economia para valores de 20%, 30%. Então, isso seria uma economia significativa. Além disso, a UFCG tem um grande expertise em projetos de monitoramento de consumo, né? Nós já tivemos envolvidos em vários projetos, e esses projetos eles acabaram gerando empresas que nasceram na universidade, empresas que hoje trabalham com a Rede Nacional de Pesquisa, que é quem oferece alguns serviços de TI para a universidade. Por exemplo, esse Lightning, ele nasceu da universidade e ele agora tem ofertas no portal de serviços da RNP, onde uma universidade pode ir lá e contratar um serviço de monitoramento de energia, entre outros serviços como teleconferência, Office, armazenamento na nuvem, etc. E aqui eu peguei só uma figura que eu acho descritiva do que é o Lightning. Ele é um portal que agrega as informações de consumo, né, seja no desktop, seja no celular, e ele tem aplicações diferentes para diferentes ambientes, seja no campus, como é o que está destacado aqui, como em ambientes de indústria, de cidade, de residência, de geração, comércio, etc. E aí, para dar um exemplo para vocês, né, o sistema vem sendo usado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, né, e aí tem monitorado um grande conjunto de prédios, acho que são 105 prédios da Prefeitura. Já está instalado em alguns blocos da UFCG e a gente está expandindo rapidamente esses blocos que estão instalados para que, quando os projetos de fato comecem, a gente já tenha bastante informação que possa ser usada para o desenvolvimento dos projetos, né? Então, com isso, a gente espera que esses dados que estão sendo coletados, né, como eu falei no início da apresentação, possam ser usados para identificar problemas, deficiências e oportunidades.
E também que a pesquisa em cima de dados realistas, seja o de energia, seja o de os dados acadêmicos, ela também estimula o desenvolvimento de produtos e serviços, né? Que é isso que faz né, o desenvolvimento do nosso RH. E aí ele fala de TI por causa de uma restrição da fonte de recursos, que os projetos devem envolver TI, mas é muito fácil imaginar que esses projetos também podem ser multidisciplinares, né? Porque você tem várias formas de gerar resultado. Você pode gerar resultado, como a gente viu naquela primeira figura, através da conscientização. Ou você pode gerar resultado porque você entende de um processo específico na sua área, como um processo de engenharia química ou de produção, ou porque você entende que maquinários do seu ambiente precisam de uma qualidade de energia melhor, ou gastam muito e precisam ser gerenciados com mais cuidado. Por exemplo, eu estava conversando na semana passada com o pessoal do CCBS, né, e eles estavam explicando lá as necessidades de monitoramento de energia no CCBS. Também estão querendo submeter um projeto. Então, o que é que, de onde a gente começa, né? Quais são os dados, quais são as instalações que vão estar disponíveis? Estão sendo instalados multimedidores, como esse aí que está nessa figura. Então, cada multimedidor ele vai ser ligado num quadro, às vezes um bloco completo, às vezes a gente vai subdividir um bloco, por exemplo, em duas metades, ou pegar um laboratório que tem um número maior de máquinas, um número maior de ocupantes, ou, por exemplo, no CAA, monitorar também os andares. Então, vão ser monitorados muitos blocos, né? A gente espera que consiga monitorar praticamente todos os blocos dos nossos campi, alguns transformadores, né, de distribuição e algumas salas de aula. E eu falo sobre as salas de aula daqui a pouco. E aí, esses dados desses medidores vão ser enviados para aquele sistema que eu falei. E aqui eu coloquei uns exemplos de informações, né, já plotadas, para que vocês tenham ideia do tipo de dado que vocês podem encontrar. Então, são dados de consumo, mas também dados de carga, dados de tensão, dados de fator de potência, e eu coloquei alguns exemplos de locais onde já está instalado. Obviamente, aqui o grão é de dia, mas não precisa ser um grão de dia, pode ser, por exemplo, um grão de minuto, para você ver pequenas variações ao longo do dia, ou variações de qualidade de energia na hora que você monitora a tensão. Então, mais para frente eu vou dar exemplos de tipos de projetos que poderiam ser propostos, mas minha criatividade é limitada, mas a de vocês não precisam ser. Então, pensando sobre os dados, talvez vocês tenham outras ideias que faria sentido submeter, né? Então, como eu falei, em algumas salas de aula vão ser monitoradas, salas de aula de centrais de aula, e nesses casos a gente pretende medir o consumo do ar-condicionado, assim como temperatura, umidade e presença. Umidade e temperatura, porque é um sensor simples, e essas medições vêm normalmente casadas. E a presença, só para detectar se alguma coisa ali foi esquecida, também é um sensor de baixo custo. Mas isso aí também já deixa você criar outras análises, né, outros casos de estudo. O que é que vocês podem contar além dos dados? Então, a gente tem alguns repositórios, e esses repositórios vão falar sobre o sistema de monitoramento e, em especial, já dar exemplos de como é que você consegue recuperar esses dados. Seja usando APIs, como eu não sei se todos aqui têm, né, algum conhecimento de uso de APIs, mas você pode, através de um comando lá na sua máquina, baixar os dados e aí usar a ferramenta de sua escolha, seja um MATLAB, seja um Excel, para fazer análise dos dados. Você pode acessar essas APIs programaticamente, escrever seu programa em Python, em C,
ou na linguagem de sua preferência, para consultar diretamente essas APIs, até mesmo pegando os dados em tempo real, né? E aí, nesse repositório, a gente vai ter exemplos de, por exemplo, a gente colocou como recuperar os dados a partir de um script, como recuperar os dados a partir de um programa Python, como recuperar os dados diretamente do barramento de mensagem, porque você quer pegar o fluxo de dados continuamente. Então, vai ter também um repositório sobre quais são as informações sobre os locais, porque você precisa saber um pouco mais, é um laboratório, é uma sala de aula, é um bloco completo, né? Então, tudo isso vai estar disponível nesse repositório, que vai estar linkado a partir dos slides. Tem alguns outros materiais que a gente vai também disponibilizar para ajudar, né, uma apresentação melhor dos resultados, como templates de disseminação, de site, de slide, né, logotipo da universidade, logotipo das iniciativas. Isso também vai estar linkado nos slides. Alguns exemplos, né, como é que você pode participar. Na própria chamada, a gente destaca alguns temas prioritários e, novamente, não sejam inibidos pelos temas que estão aí, outros temas podem ser considerados também, mas é fácil de ver iniciativas que permitem eficiência energética, redução de custos, melhoramento da qualidade de energia. A gente sabe que, dependendo de como é que a carga está instalada, numa certa instalação elétrica, você pode ter uma queda de tensão, pode ter uma sobrecarga das instalações. O fator de carga também é uma coisa que contribui negativamente, né? Se você gasta muito em certos horários e muito pouco em outros horários, você está fazendo um mau uso do sistema, da instalação, tanto local como da própria energia, né? Consumindo talvez energia menos sustentável, ao invés de uma energia mais sustentável. Geração de campanhas de conscientização, né? Eficiência, novamente, problemas de instalação, ou até identificação de padrões que ajudem você a entender, né, a rotina do ambiente e talvez como aquilo ali pode ser otimizado. Sempre detectar que, às vezes, aparelhos ficam ligados além do horário da aula, ou durante o almoço, ou que eles, às vezes, são esquecidos ligados, ou que eles são ligados quando não são necessários. Okay? Aí, também como forma de validar as APIs, né, eu envolvi um aluno um pouquinho antes dos grupos para que ele pudesse brincar com essas APIs e já ver o que é que ele conseguiria fazer. E eu achei que o que ele idealizou foi um exemplo muito interessante de potencial dos dados, que não estava, por exemplo, naquele sistema original, que é uma interface que ela mostra, num certo ambiente onde os ar-condicionados já estão sendo monitorados, que os aparelhos estão ligados. E aí ele mostra a temperatura e o status. Então, isso é uma informação muito simples, mas um ar-condicionado gasta muita energia. Então, simplesmente ter essa visualização deixa você entender melhor a rotina, né? Entender melhor os gastos do ambiente que você está monitorando. Bom, eu imagino que algumas pessoas têm a motivação, mas podem ter dificuldade de encontrar seus pares, seja aluno procurando professor, professores procurando alunos para criar projetos. A gente pode tentar agregar, né, essas duas pontas. Basta nos enviar um e-mail aqui no smartufcg.energia@lsdufcg.br. Bom, eu acho que eu falei as informações mais importantes. A gente tem alguns canais aí para disseminar. Vocês devem ter recebido as informações da chamada também nas listas da PRE e até mesmo acompanhando o Instagram da universidade. E, por favor, me contatem se precisarem de mais. Obrigado. Então, eu devo, retornar para você, né, Fubi? Você tem o resto da sua apresentação? Ou não? Você está no mudo ainda. Isso, eu tenho, mas não tenho mais slides.
Tu poderia fazer, só para ficar registrado aí na gravação, editar aí esse teu slide e colocar o e-mail para dúvidas da outra área? Perfeito. Eu acho que eu preciso parar a apresentação por um segundo. Isso. Aí eu fecho aqui. É Você o, quer colar no é o texto? eureka@lsd, larará. Coloca no chat também, Fubica. Ele Tá, facilita já. para o pessoal também ter acesso. Né? eureka@lsd.fcg.edu.br. Também, Perfeito. e-mail. Que eu acho que o chat não fica na gravação, né? Aí se tu puder só mostrar aí, André, só pra... Colocando um contexto aqui. Enquanto avança aí, só para ressaltar de que esses projetos que estão sendo desenvolvidos, eles contam com forte vinculação com a prefeitura universitária e com o nosso setor de tecnologia de informação, tá? Então, é de fato para levar conhecimento e ampliar os ganhos da instituição. Perfeito, muito bem pontuado, Inês. Pronto, eu compartilho na tela agora com o e-mail que o professor Fica enviou aí, porque aí temos no vídeo. Isso. Então, quem for submeter para o de gestão de energia, o e-mail é smartufcg-lsd.ufcg.edu.br, e para o de gestão acadêmica, o e-mail é eureka@lsd.ufcg.edu.br, eureka com C. Bom, eu vou ver se eu consigo agora compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Abriu sim, pode seguir. Pronto. Bom, do lado de gestão acadêmica, basicamente o que a gente vai fazer é colocar disponível o acesso para leitura e de forma anonimizada de todo, não diria que é todo dado do sistema de controle acadêmico, mas é todo dado útil, tá? Que pode ser útil para fazer essas análises que a gente está interessado. Então, tem dados sobre os cursos, tem dados sobre os currículos dos cursos, sobre as disciplinas, sobre as turmas, sobre os professores, sobre as matrículas, sobre as turmas dos cursos, sobre o que é a equivalência entre disciplinas, estudantes. Esse negócio está em inglês aí, mas na versão que vai estar disponível no início do projeto, isso vai estar tudo em português, tá? Bom, essa API, né, essa interface de programação, ela pode ser acessada de forma programática, tanto embutido em um programa de uma linguagem de alto nível, como usando ferramentas como essa aqui. Então, por exemplo, esse comando aqui vai me permitir que eu faça login. Aqui eu estou usando um banco de dados que não é o banco de dados real, porque aí eu estou mostrando aqui essa senha. Essa senha não é a senha do coordenador de computação, cujo username é esse aqui, código 141002. Essa é a senha num banco de dados de teste que a gente está usando. Então, isso permite que eu gere um token de acesso, e aí eu posso fazer, por exemplo, essa outra consulta aqui, passando o token que eu acabei de gerar, que é esse pedaço aqui, como parâmetro, e solicitando, nesse caso aqui, a lista de cursos ativos. Isso me retorna uma lista de cursos. Por exemplo, aqui no finzinho, eu tenho
um curso de física, licenciatura em física, que está ativo, é um curso de graduação, o setor, a unidade na qual ele está vinculado é essa aqui, o campus é o campus 5, é um curso noturno, ele começou em 2017.1, essa é a data de início, isso é o código do INEP, a modalidade é licenciatura, o currículo atual é o 2006, isso aqui são informações usadas para calcular o número de vagas ociosas, etc. Bom, mas obviamente que esse é um formato que só serve para programadores, né? E não necessariamente os estudantes e os professores envolvidos nos projetos vão ser professores do departamento de computação ou professores que tenham uma facilidade ou interesse de desenvolver as coisas através de uma forma programática. É bem possível que a maioria das pessoas interessadas tenha interesse apenas em ter acesso ao dado, e aí a parte de baixar o dado numa planilha, por exemplo, e a partir dessa planilha fazer as análises necessárias. E aí a gente tem uma outra interface, que é uma interface mais amigável, que é a interface que a gente entende que boa parte dos proponentes irá utilizar. Então, isso aqui é o login usado no sistema de controle acadêmico, tá? Eu estou logando aqui com o código do coordenador de graduação de computação, e aí eu tenho acesso àqueles dados. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui, eu quero a lista de estudantes, vamos ver, eu quero saber quem são os estudantes concluintes, ou melhor, os estudantes graduados nos últimos 4 períodos. Então, eu venho aqui, 2021.2 a 2023.1, eu quero os egressos de todos os currículos do curso 1410-2100, que é o código do curso de computação. E aí eu tenho 2 opções de ver isso. Eu posso fazer o download, e aí isso vai gerar... Ups, não há dados para... Aqui eu botei alguma coisa errada aqui. Síndrome da... Tua internet estava Oi? cortando às vezes. Será que atualizar a página não Talvez. ajuda? A internet deu uma falhadinha, ou a minha que deu uma falhadinha, mas sua voz falhou um pouco. Bom, eu estou acessando o banco de dados, que não é o banco de dados real, tá? Pode ser que naquele banco de dados não tenha os egressos, tá? Mas aqui eu peguei os alunos ativos, tá? E aí tem todas as informações sobre esses alunos. Eu consigo ver todas as informações desses alunos porque eu sou o coordenador desse curso e, portanto, eu tenho a permissão para ver isso. Mas se eu quiser ver, por exemplo, os dados dos alunos ativos, por exemplo, dos ingressantes do curso de física, do qual eu não sou coordenador, ou os alunos feras nesse período, certo? Então, marco aqui ativos, todos, e aí eu tenho que buscar aqui o código de física, que é este código aqui. Então, quando eu... Acho que física só tem um... física só entra no primeiro período, tá?
Então, eu continuo vendo os dados, mas não consigo ver nem o CPF, nem o nome, porque os dados foram anonimizados, porque eu não tenho a permissão para ver os dados daqueles alunos. Eu tenho informações também do desempenho desses alunos, tá? Coisas como períodos integralizados, créditos tentados, etc. E eu posso tanto ver isso em tela, como fazer o download dessa informação, que gera um CSV, e aí, a partir desse CSV, eu tenho acesso aos dados, e aí eu manipulo os dados da forma que eu achar mais apropriada, tá? Então, no caso aqui, eu abri aqui uma planilha. Esses são os ingressantes no 2023.1 do curso de Física. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui que 1, 2, 3, 4, 5, né, o número de mulheres é bem menor do que o número de homens, né, que é uma característica dos cursos de ciências exatas. Eu tenho aqui o número de créditos matriculados desse aluno, etc. Então, tem várias informações que podem ser usadas para fazer essas análises de dados que a gente tem interesse. E a produtização da análise de dados, ela vai depender muito do tipo de coisa que vai ser pesquisada, né? Pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, um painel como esse de BI, né, de Business Intelligence, em que você consegue aqui interagir com o dado. Isso aqui é um exemplo, tá, de um BI do CNPq, que eu posso ver, por exemplo, acho que tem uma outra tela aqui mais interessante. Qual é a divisão por coordenação geral? Isso aqui são dados das bolsas de produtividade de pesquisa, tá? Quantidade de recursos distribuído para física, agronomia, etc. Então, esse é um tipo de... esse é um exemplo de uma produtização de alguma análise que foi feita nos projetos. Mas a gente pode ter coisas mais sofisticadas. Eu ia mostrar aqui um sistema, mas eu acho que a maioria dos alunos se lembra do sistema era um sistema que foi desenvolvido pelo pessoal do Analytics, que permitia que você fizesse uma navegação interativa no currículo de cada curso e verificar, quer dizer, você mostrava lá quais são as disciplinas que você já pagou, e aí quais são as que são pré-requisitos, tinha algumas informações sobre as disciplinas que reprovam mais ou que reprovam menos, tinha uma série de informações que eram oferecidas para os alunos, e esse sistema saiu do ar porque ele caducou, porque ele não acessava o dado diretamente, ele acessava uma cópia do dado que foi feita em 2017, salvo engano, ou 2018, e aí, com o passar do tempo, aquela informação foi ficando desatualizada e o sistema perdeu sua função. Então, se aquele sistema fosse implementado usando o acesso direto a essa API de dados abertos, a gente teria ele funcional, e esse é o tipo de produto que a gente podia oferecer como resultado dessas chamadas, tá? Em cada uma daquelas áreas que estão listadas lá, a gente podia ter produtos que poderiam ser usados por toda a comunidade e não apenas um estudo feito num projeto específico. Bom, a gente gastou quase toda a hora que a gente tinha alocado, vou abrir para perguntas. Acho que já tinha uma pessoa que levantou o braço há meia hora atrás. Talvez. Isso. João, obrigado pela paciência. Você tá no mudo.
Pronto. Pronto, agora deu certo. Então, a minha dúvida logo lá no começo, Só, pelo que eu entendi, só um segundo, João. pode falar. Seria bom que vocês se apresentassem assim rapidamente. Ó, eu sou professor do departamento tal, sou estudante do curso tal. Então, boa tarde, eu sou estudante do curso de Engenharia de Petróleo, já estou no segundo turno, segundo período, e a minha dúvida é se, para participar, precisa ser bolsista, no caso, correto? Não. Os dados que a gente está disponibilizando, eles estão disponíveis para toda a comunidade. Tá? Entendi. Então, esses dados estão disponíveis para toda a comunidade, quem quiser usar, vai poder usar. A chamada que a gente está fazendo é para financiar bolsas de iniciação tecnológica para alunos que, sob a orientação de algum professor da UFCG, queiram fazer trabalhos de análise de dados e inteligência de negócio, usando tanto os dados acadêmicos quanto os dados de eficiência energética. Tá? Não sei se ficou claro para você, João. Fica, é porque eu estou acompanhando 2 aulas aqui, e mais uma dúvida talvez seja vida de universitário. Já tinha sido falado aqui, eu não tivesse prestado atenção. Para se inscrever, pelos esses e-mails que você me informou, passou aí, ou diretamente pelo edital? A inscrição é feita através da submissão, da criação de um processo no SEI, pelo professor que vai orientar o aluno, ou a professora que vai orientar o aluno ou aluna. Então, o professor tem que preparar um projeto naquele formato que eu apresentei, num PDF de até 10 páginas, tem um requerimento que está explicado no edital, como esse requerimento deve ser preenchido, e, além do requerimento, o professor ou a professora deve anexar o projeto, o PDF do projeto, que é submetido até o dia 15 de abril. Em seguida, a comissão vai avaliar todos os projetos que foram submetidos e decidir quem são aqueles projetos que serão contemplados quais são aqueles projetos que serão contemplados com financiamento. Tá bem, era só essas minhas 2 dúvidas. Muito obrigado, então boa tarde. Obrigado, João. Fobic e Andrei, tem algumas perguntas que estão no chat e eu acho que também tem alguns inscritos ainda. Só para a gente resgatar algumas perguntas que foram no início, tá? Ele pergunta se aluno concluinte, se é possível, Sica Natasha, Fobica já falou alguma coisa, mas é bom reforçar, Fobica. De novo, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com o dado. Agora, para ser financiado, ele precisa ser aluno de graduação entre junho e novembro de 2024. Perfeito. Tem alguma outra questão aqui? Quais são os pré-requisitos para participar da seleção? Acho que vocês colocaram também na apresentação, né? O único pré-requisito é esse, ser aluno de graduação durante o período de vigência da bolsa. Tá, acho que a gente já pode passar então agora para o professor Cliver. Parece que é você que está na... Deixa eu só responder Scarlett aqui. Ela fez uma pergunta sobre... Pode ser qualquer professor da UFCG, Scarlett, de qualquer departamento. Vinculada a um professor de qualquer departamento, não necessariamente do seu. Já emendando a resposta. Isso, exatamente. Pronto, esgotamos as perguntas? Tem outra aqui. O aluno só pode participar de um projeto vinculado ao professor de sua unidade acadêmica? Não, pode ser qualquer professor da universidade, né? Isso. Cliver. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cliver, professor da UAC, Unidade de Administração e Contabilidade. Então, tenho algumas perguntas sobre o processo de submissão. A primeira delas é permitido enviar mais de uma proposta?
Eu acho que Cleber. Não contempla, né? A chamada Se não tem restrição, tá aberto. Não, só para saber aqui, aproveitar que a gente está com interesse aqui. Então, tá bom, beleza. Outra pergunta. A minha intenção é enviar a proposta para o eixo de gestão, tá certo? Gestão acadêmica. E eu fiquei curioso. A linha tênue entre a gente desenvolver um projeto de pesquisa e desenvolver um projeto de desenvolvimento. Pelo que me pareceu, a intenção é que a gente faça um projeto de desenvolvimento de análise de dados, né? Isso, exatamente. Então, digamos, um protótipo, uma plataforma, uma planilha. Esses são os resultados esperados que vocês querem com essa chamada? Ou é uma discussão, digamos, científica e metodológica, né, acadêmica? Vê bem, eu acho a forma de simplificar a resposta, pelo menos do ponto de vista da gestão acadêmica, você quer usar os dados do controle acadêmico para responder alguma pergunta. Por exemplo, quais são as disciplinas que mais retêm alunos na UFCG, ou nos cursos, ou no curso de administração, ou nos cursos de exatas, tá? Notando que um dos critérios de avaliação é quão abrangente é a sua proposta. Então, uma proposta focada no grupo, no curso de administração, se ela precisar competir com uma outra proposta que, por exemplo, faz coisa similar para uma coleção de grupos, de cursos, essa é mais abrangente e vai ser melhor pontuada nesse critério, tá? A parte de produtização, Cliver, é algo que não é crucial, não vai ser necessariamente desenvolvido durante os 6 meses do projeto. Então, é interessante que na proposta se proponha como é que aquilo ali poderia ser produtizado para ser consumido pela comunidade, mas não necessariamente precisa, nos 6 meses que você vai fazer a análise de dados, contemplar esse desenvolvimento. Isso pode ser feito a posteriori, dentro daqueles projetos que serão escolhidos para serem produtizados por mais 3 meses. Joia, tranquilo. Aí mais uma pergunta, então. Em relação a esse formulário de bolsista, né? Por ser um formulário de bolsista, a gente já tem que indicar o bolsista. É isso mesmo? Isso. No início, até o prazo de submissão do formulário, você já tem que ter o bolsista. Tá, joia. Tá bom, então. Só Aproveita isso. que tem uma pergunta de Scarlett aí, Fubica, também na mesma linha, tá? Na submissão do projeto já deve haver o professor orientador escolhido? Sim. Né? A submissão do projeto é feita pelo orientador. Não precisa estar no projeto o nome do aluno ou da aluna, ou dos alunos ou das alunas, que pode ser até 2, né, que vão ser beneficiários da bolsa. Mas é prudente que as pessoas sejam otimistas, submetam os projetos achando que eles vão ser aprovados, né? Eu recomendo que sempre que você submeta um projeto, você confie que ele vai ser aprovado. E aí já faça a sua prospecção sobre potenciais alunos que poderão ser indicados para a realização do trabalho. Embora o nome do aluno ou da aluna não faz parte da submissão. É uma etapa a posteriori, quando sai o resultado final, você tem lá um prazo para submeter os dados, que basicamente dados pessoais, talvez algum documento da coordenação de graduação a qual o aluno está vinculado, etc. Ô, Fubica, licença. Então, é justamente sobre isso, porque o item 2, o anexo 2 do formulário de fomento, ele já traz a indicação dos dados do bolsista.
Aí eu entendi que A chamada é. o anexo 2, ele pega o nome da identificação do solicitante, pede dados da conta. Aí me pareceu que é do aluno bolsista, até porque o título já diz aqui, é formulário dados do bolsista, no cabeçalho do anexo 2, no edital. Só um segundo. Deixa eu chegar aqui no edital. Tranquilo. Eu tenho a impressão que o que você está falando é o formulário que precisa ser submetido com os dados do bolsista, mas isso é a posteriori. Anexo 2. Essas bolsas vão ser implementadas pelo Parque Tecnológico. Isso, exatamente. Esse Então, anexo 2, a gente tem tempo para... a gente já tem aí no edital um formulário que você precisa usar para enviar até 5 dias após a divulgação do resultado final, você precisa submeter esse formulário. Ficou claro, Cláudio? Ficou redondo agora, né? O entendimento? Ficou, já vou fazer a chamada, então. Porque, É pretencioso. porque assim, ocorre, não sei, inclusive tem alunos aqui que parecem que estão interessados, então depois procura aí, pessoal, e mantém contato, porque ocorre que muitas vezes a gente tem projeto aprovado e não tem aluno que atende às exigências para receber bolsa. É importante. Então, e 5 dias para fazer o upload do formulário do bolsista, se a gente realmente deixar para esperar o resultado, vai ficar mais apertado para encontrar esse bolsista aí. Então, realmente, eu vou enviar a proposta, mais de uma proposta, e possivelmente já vou abrir aí a chamada para deixar os alunos na lista de espera. Obrigado pela atenção. É isso aí. Obrigado, Clíder. Professor Ribamar. Boa tarde a todos, né? Inicialmente, eu queria parabenizar aí pela iniciativa, né, de toda a equipe. Minha câmera está fechada, peço desculpas porque eu estou probleminha de conexão também. Veja só, minhas dúvidas, porque quando se fala em uma das áreas do projeto, é exatamente a questão para se trabalhar a questão da análise de dados para a gestão acadêmica. Eu fiquei, agora com esses esclarecimentos do edital, talvez a minha pretensão, provavelmente submeter alguma proposta, não esteja contemplada, porque seria mais no sentido de tentar provocar vocês, porque quando na fala aí do colega Francisco, não é Francisco, né? É Fubica, mas Francisco também. Então, na sua fala, Fubica, você falou exatamente da importância, né, dos diagnósticos no âmbito da UFCG para melhorar a gestão, né? Isso. E aí o que acontece? Eu vou falar um pouco da expertise que a gente tem no âmbito do Profiap, né, que é o mestrado profissional. Então, inclusive, Vinícius faz parte aí com a gente. Então, embora talvez seja não sei se para mim o meu entendimento ficou claro, embora seja uma iniciativa para graduação, a minha provocação é no sentido de que, será que não seria possível a gente pensar em algo onde a gente pudesse aproveitar o que já foi feito com vários diagnósticos dentro do âmbito da UFCG como proposituras de melhoria, porque a gente já tem, Fubica, André e Vinícius sabe disso, vários diagnósticos que foram feitos por nossos servidores. Então, de repente, fosse uma forma da gente pegar esses projetos, inclusive a maioria deles já foram, como é que se diz, realizados e estruturados os PTTs, né, os projetos técnicos tecnológicos ou relatos tecnológicos, no âmbito dos vários campos da universidade, e de repente a gente poderia pegar esses diagnósticos e sair como algo que pudesse ajudar vocês. Não sei se poderia ser numa outra oportunidade, porque o que é que a gente vê? Talvez pudesse trazer uma sinergia para o projeto de vocês, né? É óbvio que aqui a gente tem alunos que têm interesse e, ao mesmo tempo, dificuldade, porque a maioria deles são alunos que estudam à noite. Então, aqui a gente enfrenta no dia a dia a dificuldade porque eles trabalham e o tempo à noite é um pouco escasso, digamos assim, para eles trabalharem no que se refere à questão da pesquisa e da extensão. Embora seja algo que a gente está trabalhando com o tempo e no sentido de melhorar essas questões. Então, a minha questão
minha pergunta-chave é se, de repente, não poderia estar contemplando, fazendo um chamamento onde a gente pudesse pegar esses projetos, esses estudos que já foram realizados, para a gente tentar avançar dentro do link dessa perspectiva de gestão universitária que vocês falaram. Porque ou eu entendi errado, ou a delimitação do projeto ela é mais com foco nessas informações de graduação, dos cursos, conforme você apresentou aí no Eureka. Assim, eu acho que o tipo de atividade que você relata aí tem bastante relação com o que a gente quer fazer, e seria interessante a gente poder se aproximar para, né, trocar experiências, mas o foco dessa chamada em particular é de usar os dados da graduação de uma forma mais ampla do que pode ser feito com a forma tradicional de disponibilização desses dados, por exemplo, para um coordenador de curso. O coordenador de curso, via o sistema de controle acadêmico, ele tem acesso a dados dos alunos do curso, por exemplo, mas de uma forma não adequada, que dificulta a análise desses dados para fazer diagnóstico, por exemplo. Então, talvez, eu não sei se, talvez, eu não entendi bem o trabalho anterior que foi feito, você falou que foi na pós-graduação, é isso? Isso, no mestrado profissional que a gente tem aqui, porque vários servidores passaram por esse processo de diagnóstico, nos vários setores que atuam, né? Então, eles tiveram experiência, concluíram o trabalho, mas aí ficou meio que assim, um trabalho que ficou lá publicado na Sistemoteca, e tem um esforço intelectual que foi feito lá que, de repente, pudesse ser algo que fosse alinhado àquilo que vocês estão pensando em algo macro. Ribamar, deixa eu só contextualizar, tentar fazer a ponte, Fubica. Tá. Ribamar é coordenador do mestrado profissional em administração, onde a gente tem muitos servidores públicos que fazem por lá. A ideia aqui, Ribamar, é de projetos de iniciação tecnológica. Então, assim, se de repente, a partir do que foi já feito em termos de pesquisa dentro do mestrado, se pensar numa espécie de spin-off, alguma coisa assim, sabe? Uma ideia que a partir daí possa avançar, não meramente para descrever elementos, que aqui eu acho que talvez seja mais entrar nos dados e olhar para além do que os dados já tradicionalmente já descrevem. E aí, de repente, pensar em fazer alguma proposta a partir dessa linha, sabe? Que pudesse automatizar essas análises que foram feitas e estender para outros cursos, entendeu? E outros setores. Isso que tem que iniciar, e não um trabalho já feito. É um trabalho que tem que ser iniciado, e são 6 meses aí para que a pessoa possa tocar a ação, né? Entendi. Obrigado. Isso, Andrei Fubica, acho que é nessa linha, né? Talvez, Ribamar, se você quiser nos procurar para a gente conversar e talvez você mostrar de repente a gente pode marcar, na próxima semana está complexo de nos visitar, porque a gente está com o laboratório interditado na próxima semana com a instalação de umas coisas lá. Mas eu poderia, de repente, visitá-lo aí na administração, a gente podia... Aí você poderia me mostrar coisas. Em Souza? Bom, Souza é um pouco distante. Mas, de repente, a gente pode marcar uma teleconferência individual para a gente discutir melhor, aprofundar melhor esse ponto. O e-mail do professor Fubica, Ribamar já tem aí ele já colocou à disposição, tá certo? Pronto, qualquer coisa eu aciono o Vinícius, ele me encaminha o contato de vocês e posteriormente a gente alinha uma conversa. Perfeito. Ok. Obrigado. Um abraço, obrigado. Mais alguém, gente? Fernando. Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa de todos os envolvidos. Né? Realmente é um edital muito interessante e importante para a instituição. Professor Fubica, eu queria só perguntar, o senhor conhece, eu fiz um projeto de iniciação tecnológica com a PRAC. Né? A gente já apresentou para o senhor que é o Justiu, né? Que está sendo usado lá. Na verdade, a gente tem um banco de dados da assistência estudantil, né?
que isso eu não tratei nada ainda. A gente tem esse banco, mas nada disso é tratado e também não está no banco do controle acadêmico. Aí minha pergunta é, obrigatoriamente o projeto tem que ser relacionado com o controle acadêmico? Com o sistema? Não necessariamente, Fernando. Uma propositura de ampliar o serviço de dados que é ofertado seria muito bem-vinda, no sentido de, por exemplo, incluir dados da PRAC, tá, que não estão no controle acadêmico, e como cruzar essas informações, isso seria muito bem-vindo, tá? Certo. Até porque assistência é evasão direta, né? Então, assim, é uma temática que interessa ao edital. Exatamente. E a Angélica quer muito, ela já me sondou bastante para fazer essas questões, só que agora realmente a questão é tempo, né? Porque eu estou aqui na coordenação de pesquisa, né, com essas questões, mas enfim, eu vou tentar dar uma analisada aqui, ver se eu consigo já nessa proposta agora tentar fazer alguma coisa e submeter também. E eu também me disponho a de repente, conversar contigo e com a Angélica para a gente pensar em como poderia ser submetido uma proposta nessa linha. Pronto, show. E se não der agora, de todo jeito, a gente pode conversar já para ir pensando algum direcionamento. A outra coisa, também, nessa vertente em particular, Fernando, além dos projetos a serem desenvolvidos, os subprojetos a serem desenvolvidos, a gente tem a equipe trabalhando na parte de infraestrutura de dados. Então, alocar parte desse time para estender os dados com os dados da PRAC poderia ser algo que a gente poderia tocar, independente de subpropostas que você pudesse apresentar, mais na linha de análise de dados mesmo, né? Que são as coisas que você faz na parte de avaliação, salvo engano, é a avaliação de background socioeconômico dos estudantes, né? Isso. A gente usa uma metodologia para exatamente conseguir avaliar os estudantes. É uma metodologia baseada na área de apoio à decisão multicritério. Então, você tem lá os critérios de avaliação e, com base nesses critérios, a gente consegue montar um índice global de avaliação para cada estudante, considerando exatamente os aspectos sociais, né, econômicos, de vulnerabilidade, né, social. Isso aí tem tudo a ver com a chamada. A única questão é que os dados que você usa, eles não estão no sistema de controle acadêmico. Mas a gente pode, até junho, né, que é quando começam os projetos, trabalhar em como ampliar os dados necessários para que esse tipo de projeto possa ser viabilizado. Show. Beleza, a gente vai conversando, então. Tá bom. Obrigado. Nada. Obrigado, Fernando. Mais alguém? Alguma pergunta aí para a linha de monitoramento energético também? Acho que não. Então, acho que partimos aí para os comentários finais aí do André e do Fubica. Bom, eu agradeceria novamente a presença dos interessados. Eu acho que ler a chamada vai ajudar vocês também a internalizar melhor nossas intenções e os recursos de dados que estão à disposição. E, porque eu acho que a maioria deve ter visto só a chamada curta, né? Ou no Instagram, ou no e-mail da PRE, ou talvez no panfleto que foi colado em alguns murais. Mas estamos à disposição também para tirar dúvidas depois, quando vocês lerem a chamada. Tá? Obrigado novamente, e em especial a gestão da universidade, né, por mover esse negócio que promete tanto. Obrigado, Andrei. Professor Fubica.
Na linha do que Andrei comentou, agradecer a todos pelo interesse. Estamos bastante animados aí com o desenrolar desse projeto. Ceci, estou aguardando a sua submissão, viu? Cecília Sumé, né? Isso. Olha aí. Professora homenageada, ela é super querida. Está no mudo, Ceci. Eu estou com as boas ideias aqui, viu? Beleza. Se quiser, tem lá o e-mail, tá? Tu tem meu e-mail também direto, se quiser marcar para a gente conversar e discutir. A ideia de conversar com os proponentes é que a gente possa receber as melhores, as propostas da melhor maneira possível, tá? Coloca seu e-mail, por favor, aqui, Felipe, porque eu acho que eu entrei depois, eu não peguei, não está aqui no chat. Pessoal, e do ponto de vista institucional também, a gente agradece muito reitoria, Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Universitária, Setor de Tecnologia de Informação, nos colocando à disposição. A gente agradece em especial aos professores aí, representados por Andrei e por Fubica, tá? Por se dedicarem a essa linha, por contribuírem efetivamente para que a gente consiga atrair outros professores, outros alunos para problemas reais da instituição e para que a gente tenha um UFCG cada vez mais forte. Então, desde já, receba o nosso abraço aí, o abraço do professor Antônio, tá? E acho que é suficiente por hoje. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas penso que o recado foi dado, né? O convite foi feito aí para todos participarem. Quer dizer mais alguma coisa? Acho que é isso. Feliz Páscoa. Boa Semana Santa para vocês. Um abraço, gente. Bom trabalho. Valeu, um abraço. Até mais. Andrei Fubica, obrigado, tá?